Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler Tiago, o Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, essa carta de Tiago, ela é classificada, como uma das cartas gerais na divisão do Novo Testamento ou da própria Bíblia, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. E a divisão do Novo Testamento tem os 4 livros biógrafos ou evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, era um médico. E depois do livro de Atos, nós temos as cartas paulinas, de Romanos, em diante, até Hebreus. A carta aos Hebreus, alguns atribuem a sua autoria ao apóstolo Paulo, outros a Apolo, ou não se sabe ao certo quem tem escrito, a carta aos Hebreus. E aí nós nos deparamos, depois da carta aos Hebreus, essa carta de Tiago, que é classificada, como eu disse, como uma das cartas gerais, Tem Tiago, Pedro, João, Judas, e até a própria carta aos Hebreus, por não saber ao certo, por não ter, um escritor incontestável, assim, Então não dá para saber se realmente foi o apóstolo Paulo que tem escrito. Mas o Evangelho de Tiago, esse Tiago era irmão de Jesus, Tem igrejas aí que falam que Jesus não teve irmão, mas Tiago foi irmão de Jesus. E ele foi alguém importante, na igreja, depois, quando a igreja se estabelece em Jerusalém, O Tiago, que a Bíblia diz lá, não é o Tiago que esteve próximo de Jesus, porque Jesus ele teve Pedro, Tiago e João, mas Tiago foi decapitado, O Tiago dos apóstolos, ele foi decapitado, e Pedro, ele foi preso junto com Pedro em alguma ocasião, e ele foi decapitado bem no início da perseguição que houve em Jerusalém. Diferentemente de Pedro, que Deus preservou a vida dele, João também Deus preservou, e João foi o último dos apóstolos a morrer, Acredita-se que tenha sido de velhice. Foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. Mas Tiago, ele foi alguém importante, que teve muita influência, e ele era considerado como uma das colunas da igreja. E ele escreve então essa carta, ela é tida como uma epístola universal. E aqui ele fala acerca das tentações, Depois ele fala sobre a prática da palavra de Deus. E no capítulo 2 ele fala sobre a questão da acepção de pessoas, Ele cita a fé sem as obras. No capítulo 3 ele fala sobre a língua, Todo cristão precisa controlar a sua língua, para que ele não fale demais, para que ele não fale coisas que não deve, porque é perigoso demais nós, não termos o domínio próprio, e dependendo do que a gente falar, ele compara aqui a língua como um fogo consumidor. E no capítulo 4 ele fala sobre a importância e a necessidade de nós resistirmos, ao pecado, às paixões, e não vivermos na prática do pecado, E a falibilidade dos projetos humanos, Porque Deus é que está no controle de tudo. O ser humano, ele é efêmero, Ele é muito passageiro, é muito rápido. A gente não sabe se nós vamos estar vivos, daqui a alguns anos, ou o que pode acontecer conosco, Só Deus é que tem esse controle. E ele condena aqui no capítulo 5, fala da condenação dos ricos opressores, dessas pessoas que hoje têm poder, infelizmente aí
exploram as pessoas, não querem se voltar para Deus, né? E ele exorta no final aqui a paciência, fala sobre o juramento, a oração, né, e a conversão das pessoas. Mas quando ele fala especificamente aqui no início, ele fala algo importante sobre essas provas e tentações, né? Obviamente ele está escrevendo para as pessoas que já são cristãs, que já são crentes, né, na verdade. Então, essa orientação é para que os cristãos tenham consciência de que eles vão ser tentados, vão ser provados, vão passar por dificuldades, né? Esse evangelho que se prega, que o cristão ele não chora, ele só tem vitória, né? Isso não existe. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, é um evangelho de sofrimento, de dificuldades, né? Só que a presença de Deus está conosco e Ele nos fortifica, Ele nos abençoa, Ele nos faz crescer através da dificuldade, através da tribulação, através da tentação, né? Nós somos aperfeiçoados porque nós temos que fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, e quando nós somos tentados, nós precisamos, né? Vigiar e orar para a gente não entrar em tentação. Então ele fala assim, olha, tende alegria quando cairdes em várias tentações. Olha como que se alegra, né, passando por tentações. Ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ele fala quase igual o apóstolo Paulo, né? Diz que a tribulação produz paciência, lá em Romanos, que a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Aqui ele cita basicamente isso, né? Ele fala que a paciência é uma obra perfeita, né? E ele diz que através dela nós nos tornamos perfeitos e completos para não termos nenhuma falta, né? Porque Deus ele nos prova, né? E para nós demonstrarmos o fruto do Espírito, porque houve a transformação no cristão e ele então precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa exalar, né, o fruto do Espírito, ele precisa, o aroma de Cristo, né, ele precisa demonstrar isso, e isso é perceptível pelas suas atitudes, pelos frutos, né? Se ele ama, se ele tem amor, se ele tem alegria, né? Se ele é longânimo, se ele é benigno, se ele tem fé, se ele tem o domínio próprio, então vai ficar fácil de perceber quem é um verdadeiro servo de Deus e quem só tem o dom, só tem o talento, né? Porque através do caráter a gente percebe se a pessoa foi ou não transformada por Deus, né? Então ele fala sobre a questão da sabedoria aqui, ó. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em seu rosto, né? Ser-lhe-á dada. Sabedoria é algo de Deus, né? É diferente de conhecimento. Conhecimento é você adquirir informação a respeito de algo, e sabedoria é você saber usar esse conhecimento que você tem no momento adequado, né? Com toda a sabedoria que vem de Deus. Isso aqui não é uma sabedoria terrena, é algo... A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa sabedoria que vem de Deus, né, é aquela que o Salomão escreve lá em Eclesiastes, no último capítulo 12, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, de tudo que se tem, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Um homem que desfrutou de todos os prazeres possíveis, mulher, poder, dinheiro, fama, né? E ele conclui naquele livro, ele já começa dizendo assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, o que nós precisamos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ou seja, termos uma vida com Deus, porque assim nós seremos felizes e garantiremos, né, a nossa vida, a vida eterna que Jesus concede a todos aqueles que creem no seu nome. Então, se eu for analisar versículo por versículo aqui, vai ficar bastante extenso esse vídeo e não é a minha intenção. Eu quero analisar agora só o versículo 12 para finalizar. Diz assim, ó, bem-aventurado o varão, né? Feliz o homem ou a mulher aqui, né? O varão é para o homem, né? Que sofre a tentação, né? Que passa pela tentação. Aí ele diz, por quê? Porque feliz, né? Porque nós vamos ser tentados, Jesus foi tentado, né? Todos os homens de Deus passaram por tribulações, por tentações.
E quando nós estamos com Deus, o Espírito Santo está conosco, nós estamos vigiando e orando, nós conseguimos vencer todo tipo de tentação, né? Não porque somos fortes, mas porque Deus nos fortalece. A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo escreveu: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Então nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e estarmos próximos de Deus para vencermos todas as dificuldades, as batalhas, né? Que Deus nos permite passar e viver. Aí ele diz assim, ó: porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Essa prova que ele fala, né? É o cristão vencer, é permanecer até o fim. A Bíblia diz, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós cremos em Cristo, né? E a graça de Deus, o que Jesus fez na cruz por nós, né, foi uma morte substitutiva. Ele pagou um preço que nenhum ser humano conseguiria pagar. Ele nos regenerou, transformou o nosso coração, ele nos santificou, ele nos justificou, né? E pela fé, um instrumento, né, que nós adquirimos a salvação que Deus nos concede através da sua graça, do seu grande amor, né, da sua grande misericórdia. Mas a salvação é pela graça, né? E ele diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ele dá, ele permite, né, as pessoas se aproximarem dele, crendo nele, para que sejam salvas, né? Tenham a vida eterna. E esse foi o objetivo da vinda de Jesus aqui na terra. E ele diz: receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida é a vida eterna. Então isso é a coisa mais importante para o ser humano. Não é o sucesso aqui na terra, não é a glória aqui na terra, não é você ter, né, ser aí uma pessoa bem vista pela sociedade, porque aqui as pessoas vão morrer. E depois dessa vida, aqui tem o ser humano, ele não vai deixar de existir, né? Tem algumas igrejas que acreditam nisso, mas a Bíblia é bem enfática em dizer que a segunda morte é a morte eterna, é a pessoa ser condenada ao inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo, e essas pessoas vão ficar eternamente lá, num local de tormento, né? E a Bíblia diz que o caminho largo é trilhado por muitas pessoas. Então muitas pessoas vão para esse lugar, não porque pecaram, mas porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o sacrifício de Cristo. Então ele diz assim, ó: a qual, né, a coroa da vida, o Senhor tem prometido, presta atenção nesse finalzinho, aos que o amam. Note que não é a quem Deus ama, é aos que o amam. Ou seja, quem ama a Deus, né, a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele amou toda a humanidade e ele concede, né, a salvação. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos se arrependam, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Tanto é que se a graça, como dizem alguns, fossem irresistível, todos os homens deveriam ser salvos, porque essa é a vontade de Deus. Mas a presciência de Deus, o que é isso? O conhecimento antecipado, ele sabe as pessoas que vão aceitá-lo e as pessoas que vão rejeitar. Então, infelizmente, muitos não conseguem vencer o pecado ou não querem se entregar a Deus, preferem viver uma vida escravizada aqui e ainda ser condenado, né, ao lago de fogo, né, perdendo a vida eterna. E é por isso que o mais importante de tudo nessa vida é ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele nos garante a vida eterna. E o mais importante de tudo não é o aqui e agora. A Bíblia diz que se nós esperarmos nessa vida, somos os mais miseráveis dessa terra, né? O apóstolo Pedro pergunta para Jesus: o que nós vamos receber? Nós deixamos nossas famílias, né? Abandonamos aí e tal, estamos aqui fazendo a tua vontade. Jesus olha para ele e fala: 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna na eternidade, né? Então isso é magnífico, é maravilhoso. Então, para não ficar muito extenso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração nesse momento, em nome de Jesus.